Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e começa agora mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Independência na Bahia. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. Portugal não aceitou de forma pacífica a decisão do Brasil de virar um país independente. Foram travadas verdadeiras batalhas para romper definitivamente os laços com a antiga metrópole. O processo de separação, que se iniciou em 7 de setembro de 1822, só foi concluído cerca de um ano mais tarde. Uma data a ser lembrada é 2 de julho de 1823. Quando os portugueses foram definitivamente expulsos de Salvador. A Bahia não foi a última província do Brasil a se livrar da dominação de Portugal. Pará e Maranhão, por exemplo, confirmaram a união com o Império Brasileiro algumas semanas mais tarde. Mas o confronto travado em solo baiano é a mais emblemática luta pela libertação do controle das cortes portuguesas. Soldados brasileiros chocaram-se contra regimentos portugueses muito mais bem treinados e equipados. Os enfrentamentos foram marcados pela intensa participação popular. Valentes baianas, como Maria Quitéria e Maria Filipa, foram para a linha de frente e até hoje, 200 anos depois dos combates, ainda são celebradas na memória e nos festejos populares como grandes heroínas da Guerra de Independência. E quem está na ponta da linha para conversar com a gente sobre a Guerra da Independência na Bahia é o historiador Sérgio Guerra Filho, doutor em História pela Universidade Federal da Bahia, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sérgio, muito obrigada, por ter aceitado meu convite para participar do programa. Ô, Isabela, eu que agradeço. É um prazer. Bom, Sérgio, antes de falar sobre a Guerra da Independência na Bahia, e para introduzir nosso tema também, eu queria que você explicasse para a gente em que pé estavam as relações do Brasil com Portugal entre 1820 e 1822, antes que Dom Pedro declarasse a independência. Como é que estava o cenário político de então, entre Brasil e Portugal? Bom, esse período é um período muito intenso na história do Brasil, como também de Portugal, né? Portugal havia passado por uma guerra muito intensa, né, contra a França de Napoleão, e foi isso que fez com que a família real viesse instalar o centro do seu império no Brasil, né, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro. Em 1820, eclode uma revolução liberal, né, a partir da cidade do Porto, que é no norte, mas depois isso toma todo o reino de Portugal. Era uma revolução liberal, mas também uma revolução constitucionalista, portanto eles começam a escrever uma Constituição, e para escrever essa Constituição eles pedem que as províncias mandem seus representantes. Então, no caso do Brasil, que eram capitanias, foram transformadas em províncias. E essas províncias todas aderiram, né? Quase todas imediatamente às cortes. Então, num primeiro momento, o Brasil achou interessante, né? Essa reforma liberal, constitucionalismo de limitar um pouco o poder, né, central ali do reino. Isso, em tese, era interessante no início. Exatamente. Mas é também preciso a gente perceber que esse Brasil ainda não é o que nós hoje conhecemos e chamamos de Brasil, né? As províncias tinham muita autonomia, comercializavam e lidavam, né, com o centro do império de forma muito independente e pouco articulada. Então, quando os deputados foram a Lisboa escrever a nova Constituição, eles foram não representando o Brasil, né, mas representando suas províncias, a Bahia, Pernambuco, São Paulo, né? E dentro das cortes é que eles se descobriram com um objetivo em comum, porque havia deputados portugueses que tentavam restabelecer algumas prerrogativas que Portugal tinha perdido com a vinda da família real para o Brasil, né? Uhum. Então, é lá, inclusive, que eles passam a se perceber como brasileiros, porque saíram daqui se pensando como portugueses da América, né? Inclusive, o termo brasileiro, ele não era usado para designar um coletivo, né? Uma identidade coletiva,
como depois passou a ser chamada, né? Nesse momento de tensão é que se começa a costurar uma ruptura, e aí a solução de independência, liderada inclusive por um herdeiro do trono português, né, que é o Dom Pedro, começa a ser articulada, né? Quer dizer, já vinha uma articulação a partir das províncias do que se chamava na época de Sul, né? Quer dizer, Rio, São Paulo e Minas, mas os deputados que depois saem das cortes, abandonam quase todos, né, as cortes, voltam para suas províncias de origem para articular a ruptura em relação a Portugal, né? E nesse meio tempo, as cortes tentavam limitar a autonomia do Brasil, tentavam fazer Dom Pedro voltar a Portugal. Como é que estava essa situação? Na verdade, a burguesia portuguesa tinha perdido muitas prerrogativas, né, comerciais, mas também políticas, né? Então, todos os debates em relação ao Brasil se davam numa tentativa dos deputados das províncias do Brasil de manter alguma condição de autonomia que haviam conquistado e, por outro lado, Portugal, os deputados portugueses tentando reaver prerrogativas, né, que Portugal havia perdido. Isso se transformou em algo que não era resolvível, né? E aí muitos deputados brasileiros abandonaram as cortes e voltaram para o Brasil para articular uma ruptura, né? Isso que nós chamamos de independência do Brasil. Perfeito, Sérgio. Vou dar uma paradinha no nosso papo para apresentar a primeira música do programa de hoje. Pode ser? Sim, claro. Todo episódio do Na Trilha da História inclui uma trilha sonora para embalar a nossa conversa. E as letras das músicas de hoje falam, claro, sobre a Bahia. Para começar, vamos ouvir Você Conhece a Bahia? Do baiano Dorival Caymmi. Vamos ouvi-la na interpretação dos filhos dele, Nana, Dori e Danilo Caymmi. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá, quem vai ao fim, minha amiga, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai ao bom fim, minha amiga, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Nós ouvimos Você Já Foi à Bahia, composição de Dorival Caymmi, na interpretação de Nana, Dori e Danilo Caymmi. Este é o Na Trilha da História. Hoje o nosso convidado é o historiador Sérgio Guerra Filho, do Departamento de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Guerra de Independência na Bahia. Sérgio, no bloco anterior, você deu uma boa introdução sobre o que estava acontecendo no Brasil naquela época, aquela tensão política entre Portugal e Brasil, né? Com troca de cartas, inclusive, né? Portugal exigindo o retorno de Dom Pedro. Mas, enquanto isso, o que estava acontecendo na Bahia? Lá também tinha uma tensão política, tinha uma tensão, inclusive, entre soldados portugueses e soldados brasileiros. O que estava acontecendo ali naqueles anos de 1821 e 1822?
Então, é importante perceber que a nossa historiografia, a história, enfim, que foi escrita sobre a independência, ela deu conta dos conflitos políticos em torno de Dom Pedro no Rio de Janeiro, né? Essa disputa entre Dom Pedro e as cortes, ela tem o seu lugar, né, na narrativa da história do Brasil. Mas é preciso também entender que as outras províncias tinham dinâmicas próprias, né? E, portanto, tiveram processos de independência muito específicos. No caso da Bahia, inclusive com uma guerra, né? Uma guerra que ocorreu porque havia uma concentração de tropas muito grandes já na Bahia. Depois, tropas que foram expulsas, né, de outras províncias também se reuniram e as elites baianas articularam junto com alguns militares e depois com uma adesão muito grande da população em geral, do povo baiano, né, articularam uma resistência armada a um governador que foi nomeado pelas cortes, que foi o general Madeira de Melo, né? Então, a partir daí, os nascidos no Reino de Portugal e os nascidos da Bahia se contrapuseram em forma mesmo de uma guerra com exércitos de parte a parte, né? O Madeira, ele foi nomeado pelas cortes, a sua posse tinha uma polêmica burocrática que isso levou, inclusive, já em fevereiro de 22, a uma disputa entre tropas, né, de um lado e de outro, com uma comoção muito grande, né, inclusive morte de uma freira. Essa, né, foi a do Forte de São Pedro? Conta um pouquinho sobre essa disputa para o ouvinte. O que acontece é que existia um outro governador das armas, o general Manuel Pedro, que teria que ceder, né, por conta de uma nomeação das cortes, o espaço para o português Madeira de Melo. Isso não foi bem aceito pelas tropas nascidas na Bahia. Então, essas tropas se levantaram, se sublevaram e não aceitaram a nomeação do Madeira de Melo, né? E aí essas tropas se contrapuseram, as tropas baianas se concentraram no Forte São Pedro, acabaram cercadas durante alguns dias e fugiram depois para os subúrbios da capital baiana, né? Numa dessas fugas, os soldados portugueses tentaram invadir o convento da Lapa, porque supostamente os baianos teriam fugido por dentro do convento. E aí a Joana Angélica impediu, né, que eles entrassem, porque era proibido. Né? Exato, era a irmã superior do convento, ela impediu e foi assassinada nesse ato dos portugueses de continuarem atrás dos brasileiros que estariam fugindo, né? Mas é importante perceber que essa disputa militar, ela se dá na capital baiana e em fevereiro de 22, né? Então perceba que o processo lá no Rio de Janeiro ainda vai se alongar até o Grito do Ipiranga em setembro, mas não só isso, depois, né, na coroação de Dom Pedro como imperador, quer dizer, tem ainda um processo rolando e na Bahia a gente já considera que temos uma guerra, não em fevereiro ainda, né, mas já há disputas militares, né, em fevereiro, mas em junho de 22, quando começam as câmaras das vilas do interior da Bahia, da província da Bahia, a proclamar Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil. Perfeito. Sérgio, vamos conversar sobre esse assunto no próximo bloco? Que tal? Sim, sim. Antes disso, vamos ouvir outra música. Agora é a vez de Eu Gosto de Ser Baiano, com o baiano Moraes Moreira. Onde nasceu o Brasil, o nosso porto é seguro. A flor do tempo se abriu, passado, presente e futuro. Terra que não tem idade, dona da felicidade. É mesmo assim, a Bahia é o começo e o bom fim. Com arte, com poesia, cantar-te nunca é demais. Generosa geografia, chapada, sertões, litorais. Eu gosto de ser baiano. Ai, ai, Bahia, ando perguntando quem é que não gostaria. Eu gosto de ser baiano. Ai, ai, Bahia, ando perguntando quem é que não gostaria. Onde nasceu o Brasil, o
o nosso porto é seguro. A flor do tempo se abriu, passado, presente e futuro. Terra que não tem idade, dona da felicidade. É mesmo assim, a Bahia é o começo e o bom fim. Com arte, com poesia, cantar-te nunca é demais. Generosa geografia, Chapada, sertões, litorais. Eu gosto de ser baiano. Ai, ai, Bahia, ando perguntando quem é que não gostaria. Eu gosto de ser baiano. Ai, ai, Bahia, ando perguntando quem é que não gostaria. Onde nasceu o Brasil? Nós ouvimos Eu Gosto de Ser Baiano, com Moraes Moreira. Neste episódio do Na Trilha da História, a gente conversa com o historiador Sérgio Guerra Filho, do Departamento de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Guerra de Independência na Bahia. Sérgio, você terminou o bloco anterior falando sobre a questão das câmaras, né, das cidades baianas, em não reconhecer mais a autoridade de Lisboa, né? O que aconteceu? Eu sei que um dos fatos marcantes dessa época foi o não reconhecimento da Câmara de Cachoeira, foi isso mesmo? Exato. O que acontece é que o que eu havia dito dos deputados, né, fugirem, saírem de Portugal sem assinar a Constituição que se fazia, foi precedida de uma consulta, né? Esses deputados mandaram cartas para suas províncias perguntando o que achavam de certos assuntos que estavam sendo polêmicos nesse processo. E isso mobilizou as pessoas, né? E isso foi muito forte, por exemplo, na Bahia. É importante lembrar que as cortes, elas, apesar de serem constitucionais e terem, portanto, uma adesão inicial, elas também tentavam reaver algumas prerrogativas de poder de Portugal em relação ao Brasil, às províncias da América, e isso foi mal visto. Então, de um lado, Lisboa tentando, né, ter esse controle, daí a nomeação de Madeira de Melo, e aí essa reação a isso acabou desaguando num reconhecimento de Dom Pedro como uma liderança importante disso. Então, houve uma articulação política para que as câmaras fizessem aclamações. Isso foi tentado na capital, na cidade da Bahia, como se chamava Salvador naquela época, mas as tropas de Madeira de Melo, obviamente, não deixaram que isso acontecesse. Então, uma semana depois, no dia 14 de junho, a Câmara de Santa Amaro fez essa proclamação, né, respondendo que sim, queriam um centro de poder no Brasil, que queriam, inclusive, uma escola superior na Bahia, e entre outras coisas, e aí declaram Dom Pedro como defensor perpétuo. Alguns dias depois, Madeira de Melo envia tropas que promovem um quebra-quebra na vila de Santo Amaro. Então, no dia 25 de junho, quando isso vai ser feito em Cachoeira, já há pessoas armadas que vêm de um distrito aqui perto de Cachoeira. Estamos falando de duas cidades muito importantes dessa região, que é o Recôncavo Baiano, né? É importante que se diga que nesse começo do século XIX, o Recôncavo Baiano é responsável por grande parte da produção açucareira que saía do Brasil, né? Mas não só açúcar, várias outras gêneros eram produzidos aqui no Recôncavo, portanto era uma região de muita riqueza, mas também com muita mão de obra escrava, com muita mão de obra, trabalhadores e trabalhadoras livres, pobres, e por aí lá vai, né? Então a Câmara de Cachoeira, ao fazer essa proclamação, já conta com pessoas armadas nas ruas, e efetivamente aconteceu uma pequena batalha, porque o Madeira de Melo havia destacado uma embarcação de guerra para entrar no rio Paraguaçu, que é o rio que passa pela vila, hoje cidade de Cachoeira, e esse barco, depois da proclamação, começa a trocar tiros com a população e alguns portugueses também que moravam, né, na vila de Cachoeira, e há uma confusão generalizada, mas ao final os baianos acabam prevalecendo. O rio Paraguaçu, à altura de Cachoeira, ainda hoje, mesmo com a barragem que existe, ainda sofre efeito de maré. A embarcação portuguesa acabou encalhando e depois de algum tempo, enfim, sem munição, né, e sem condição de contrapor os tiros que vinham da terra, eles se renderam, né? Essa é já considerada por muitos uma primeira batalha, né, da Guerra de Independência. Perfeito. Mas efetivamente a cidade vai ser cercada completamente já em finais de agosto, começo de setembro, e aí sim nós teremos uma guerra muito intensa durante quase um ano.
Perfeito. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Vamos a outra música enquanto isso, Sérgio? Vamos sim. Agora é a vez de Eu Vim da Bahia, composição de Gilberto Gil, na interpretação dele com seu eterno amigo baiano, Caetano Veloso. Eu vim da Bahia cantar, vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe Iemanjá. De outro lado, Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver. Pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe Iemanjá. Do outro lado, o Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver. Pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Esta foi Eu Vim da Bahia, composição de Gilberto Gil, na voz de Gil e Caetano Veloso. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje o nosso convidado é o historiador Sérgio Guerra Filho, do Departamento de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Guerra de Independência na Bahia. Sérgio, você está falando sobre, já começou a falar sobre essa guerra, né? Esse início de uma tensão muito forte, uma tensão armada muito forte lá em Cachoeira. Qual que era a situação dos homens que travavam essa guerra, tanto dos brasileiros quanto dos portugueses, em questão de preparo, em questão de equipamento, de quantidade de homens? Qual que era ali a divisão de forças que havia entre Brasil e Portugal, ou enfim, os baianos e os portugueses? Então, o exército português, ele realmente era um exército mais experiente e melhor armado. Durante muito tempo, o que nós chamamos de exército português era composto de portugueses nascidos em Portugal, mas também do que se chamava na época de portugueses da América, né? Que depois vão se passar a chamar brasileiros. Mas mesmo quando esse exército colonial assim era configurado, há registros de que os portugueses reinóis, os nascidos na Europa, eram de batalhões melhor armados, com fardas mais novas e que inclusive recebiam soldos melhores. Veja só, 2 décadas antes havia acontecido uma grande revolta em Salvador, que é a Conjuração dos Alfaiates ou Revolta de Búzios, em que uma das grandes reivindicações era salários iguais entre pretos, pardos e brancos. Então veja que as tropas que eram de Portugal tinham realmente uma melhor condição. Além disso, muitos soldados portugueses e oficiais tinham lutado na Guerra Peninsular contra Napoleão, né? Então era um exército efetivamente melhor armado.
A guerra que se estabeleceu foi uma guerra de cerco. As tropas baianas, depois brasileiras, o professor Luiz Henrique Dias Tavares, ele separa a guerra em 2 momentos. Uma guerra exclusivamente baiana, são os primeiros meses, e depois uma guerra brasileira, porque Dom Pedro manda o general Labatu, já com algumas tropas do Rio, ele desembarca em Alagoas e arregimenta tropas vindas de Pernambuco, Alagoas e Sergipe e consegue fazer um cerco mais intenso à capital baiana, né? Mas esses soldados, eles não tinham tanta experiência e principalmente nessa fase baiana, há inclusive registros de indígenas, de pessoas que, enfim, pegaram suas armas de caça, né, e que se prontificaram a estar nesses batalhões, né, inclusive batalhões patrióticos, gente que se alistou, como é o caso, inclusive, de Maria Quitéria, né, que é uma figura importante, inclusive patronesse do Exército Brasileiro. Maria Quitéria, ela ficou muito tocada por um mensageiro que saía pelas propriedades da zona rural e pelas vilas, pedindo que as pessoas se alistassem, pedindo doações, e ela não podendo se alistar, porque ela era mulher, ela foge com as roupas do cunhado, se alista como se fosse homem. É interessante, porque Maria Quitéria, ela na verdade, ela consegue, né, o respeito dos seus colegas de farda, não como Maria Quitéria, mas como soldado Medeiros, quer dizer, ela conseguiu esconder a sua identidade e a sua condição feminina durante um tempo razoável, né? Na verdade, o pai, a família, alguém da família fica sabendo de que há um soldado Medeiros no exército e como ela tinha assumido, né? E ela tinha, me parece, que dito alguma coisa ao pai que não levou muito a sério, ela foge, some e depois aparece uma notícia de que há alguém da família Medeiros e tal. E quando alguém da família vem ver, identifica, né? Mesmo que ela tivesse vestida de soldado, como se fosse um homem, mas a pessoa identifica. E aí ela é descoberta, mas ela já tinha um prestígio entre os colegas, né? Como uma boa guerreira, uma guerreira valente e eficiente. Então, ela vai ser condecorada, né? Pelo imperador, vai ao Rio de Janeiro, retorna condecorada e, inclusive, passa a usar um saiote por cima da calça, né, da farda. Em Salvador, inclusive, tem um monumento, né, em homenagem a ela, num dos bairros onde ainda hoje se faz um desfile todo ano, 2 de julho. Infelizmente, esse ano, por causa da pandemia, esse desfile não ocorreu, né, mas todo ano, no 2 de julho, em Salvador, há um desfile de caboclo e de cabocla, que são 2 imagens que são levadas pelo mesmo caminho que o Exército Pacificador, ou também que chamam de Exército Libertador, fez no dia 2 de julho de 1823, né, e um desses bairros, que é a Soledade, fica logo no começo do cortejo, que vai da Lapinha até o Campo Grande. Tem uma estátua em homenagem a ela, vestida como uma soldada, com o seu saiote, com a espada em punho. Bacana, legal demais. Vamos ouvir outra música, Sérgio. Agora é a vez de Bahia, Berço do Brasil, composição de Baianinho e Eládio Gomes dos Santos. Uma letra que cita bastante Maria Quitéria, sobre a qual a gente conversou agora, uma das heroínas no imaginário popular na Guerra da Independência. E eu acho que essa música casa bem com o momento do programa agora. Vamos ouvi-la então, na interpretação de Jorge Benjor. Bahia, Bahia de São Salvador, Bahia, Bahia de São Salvador, terra dos capoeiras, do famoso candomblé. Tem a festa da Ribeira, a festa do lava-pé. Salve, Senhor do Bom Fim, que os baianos têm muita fé. Tem a festa da Ribeira, a festa do lava-pé. Salve, Senhor do Bom Fim, que os baianos têm muita fé. Bahia, 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 Bahia de São Salvador, Bahia, Bahia de São Salvador. Glória à heroína Maria Quitéria, mulher de grande valor, lutou pela liberdade
preconceito. Bahia, berço do Brasil, terra de São Salvador, que o mundo inteiro cantou. Bahia, berço do Brasil, terra de São Salvador, que o mundo inteiro cantou. Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador. Bahia de São Salvador. Terra dos capoeira, do famoso candomblé, tem a festa da Ribeira, a festa do lava-pé. Salve, Senhor do Bom Fim, que os baianos têm muita fé. Tem a festa da Ribeira, a festa do lava-pé. Salve, Senhor do Bom Fim, que os baianos têm muita fé. Bahia, Bahia de São Salvador. Bahia, Bahia de São Salvador. Glória à heroína Maria Quitéria, mulher de grande valor, lutou pela liberdade e contra o terrível preconceito. Bahia, berço do Brasil, terra de São Salvador, que o mundo inteiro cantou. Bahia, berço do Brasil, terra de São Salvador, que o mundo inteiro cantou. Esta foi Bahia, berço do Brasil, com Jorge Benjor, Eixo na trilha da história. Hoje nosso convidado é o historiador Sérgio Guerra Filho, do Departamento de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na trilha da história. No episódio de hoje, Guerra de Independência na Bahia. Sérgio, você falou sobre Maria Quitéria no bloco anterior. Queria que você falasse um pouquinho também sobre Maria Filipa. Quem foi ela? Então, Maria Filipa, ela é uma personagem muito importante porque ela tem uma representatividade de pessoas comuns que não ficam registradas nesse tipo de guerra. Para você ter uma ideia, em toda a documentação que eu estudei sobre a independência, eu só achei um registro de um elogio a alguém das classes populares, porque, em geral, os soldados, as pessoas comuns, só apareciam nas correspondências entre as autoridades, se fosse caso de ser castigado por alguma rebeldia, alguma coisa assim, né? Uhum. Que é um soldado durante a Batalha de Pirajá, que é considerada a maior batalha da guerra, que ele teria sido capaz de fazer algumas façanhas na batalha e o seu comandante, ao fazer o relatório, citou. Mas veja que ele é citado como soldado jacaré, quer dizer, nós não sabemos nem o nome nem o sobrenome desse soldado, apenas o seu apelido, que era jacaré. Maria Filipa é, portanto, a representação da participação feminina nessa guerra, principalmente no episódio da guerra da Batalha de Itaparica, quando os portugueses tentaram tomar a ilha de Itaparica e tentaram fazer um desembarque para ocupar a vila principal, né, que é a Vila de Itaparica, que é a sede da ilha que tem o mesmo nome. Né? É importante também entender que Itaparica tinha uma função importante para os portugueses, que não estavam tendo acesso à comida que vinha dos sertões e que vinha também do Recôncavo e do Baixo Sul, né? A farinha e a carne de gado. Então, ao controlar Itaparica, os portugueses tentavam, primeiro, controlar toda a Baía de Todos os Santos e também o acesso à farinha. E quem sabe depois até tentar tomar a cachoeira a partir do Rio Paraguaçu.
Então era importante manter a ilha fora do domínio português. E aí, essa tentativa de desembarque português, a memória social da ilha de Itaparica conta de que o primeiro combate que foi dado a esses homens foram mulheres, né? Como Maria Filipa, mulheres do povo, mulheres negras, mulheres mestiças, que provavelmente tinham alguma função de marisqueiras, né, ou de lavadeiras, mas que na guerra também se colocaram à disposição e que deram esse primeiro combate, já que os portugueses, ao desembarcar, tinham suas armas molhadas e não conseguiam alvejar, né, ninguém, atirar em ninguém. Então, a Maria Filipa, ela é essa representação, né, da participação, inclusive, de pessoas comuns e que não estavam necessariamente alistadas no exército, como é o caso de Maria Quitéria, né? Quer dizer, se passou por homem e se alistou. Mas há também registros de outras mulheres que participaram da guerra sem estar no exército, até porque era proibido, né? Veja que Maria Quitéria precisou se fingir de homem. Um outro caso importante, por exemplo, é o caso das caretas do Mingau, de uma localidade, hoje município de Salbara, também aqui no Recôncavo. Salbara, que na época era pertencente a Santo Amaro e que fica no litoral da Baía de Todos os Santos. E eles têm todo... porque o 2 de julho ele também acontece em outras cidades do interior da Bahia, né? Eu falei de Salvador, mas acontece Cachoeira e São Félix no 25 de junho, Itaparica em 7 de janeiro, mas enfim, Valença, Salbara, Salinas e várias cidades também que têm desfiles de caboclos e de caboclas. E no caso de Salbara, no dia anterior ao desfile da cabocla, há a festa das caretas do Mingau, que são mulheres que se vestem como se fossem fantasmas, né? E que saem cantando pela cidade e distribuindo mingau, sendo recebidas pelas pessoas, e aí tomam licor, fazem um samba. Mas o que elas contam sobre elas próprias é que as suas antepassadas, elas se vestiam daquele jeito para levar comida para seus maridos, para seus filhos, para seus pais, seus irmãos, que estavam nas trincheiras de guarda para que os portugueses não tentassem desembarcar em Salbara e tomar alguma vila importante do Recôncavo, né? Então vejam que essas mulheres estão ainda hoje relembrando que outras mulheres, há quase 200 anos atrás, estiveram na retaguarda da guerra, nos hospitais de guerra, na construção de armamentos, de fardas de alimentação, né? E nessas estratégias mesmo de dar sustentação à guerra. E que se não fosse a festa, a gente talvez nem soubesse dessa ação dessas mulheres, né? Do mesmo modo que Maria Filipa, nós apenas temos conhecimento dela pela memória oral que foi passando de geração em geração, porque nos livros oficiais de história você não vê menções a Maria Filipa. Perfeito, Sérgio. Vamos ouvir outra música? Vamos sim. Para homenagear essa participação popular na Guerra de Independência na Bahia, vamos ouvir Canto da Massa, de Pierre Onassis, na voz da baiana Margarete Menezes. Eu sou o canto da massa que por onde passa a bala geral. Vou espalhando sorriso, levando tempero, um pouquinho de sal. Eu sou o som que envolve, fazendo sua pele se arrepiar. E se você estava triste, sou o que faltava para lhe alegrar. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou Ilê, Olodum, sou Badauê. Eu sou afro, eu sou povo. Eu sou astral, eu sou tambor. Pro seu frio eu sou calor. Olha eu aqui de novo. Eu sou amor, eu sou Ilê, Olodum, sou Badauê. Eu sou afro, eu sou povo. Eu sou astral, eu sou tambor. Pro seu frio eu sou calor. Olha eu aqui de novo. Me leva no afro. Me leva que eu vou. Me leva, não posso ficar sem você. Me leva no afro. Me leva que eu vou. Me leva, não posso ficar sem você. Eu sou o canto da massa que por onde passa a bala geral. Vou espalhando sorriso, levando tempero, um pouquinho de sal. Eu sou o som que envolve, fazendo sua pele se arrepiar. E se você estava triste, sou o que faltava para lhe alegrar. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou Ilê, Olodum, sou Badauê. Eu sou afro, eu sou povo. Eu sou astral,
nós ouvimos Canto da Massa, com Margarete Menezes. Hoje nós estamos batendo um papo com o historiador Sérgio Guerra Filho, do Departamento de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Guerra de Independência na Bahia. Sérgio, qual que foi a estratégia de guerra para a gente vencer os portugueses naquele momento? Foi um cerco aos portugueses? Foi um bloqueio ali da chegada dos mantimentos? O que aconteceu, Sérgio? Olha, a guerra contra os portugueses ela é considerada uma guerra de cerco. O professor Bira Castro disse num texto seu que foi uma guerra da fome contra a doença. Ou seja, a estratégia do exército baiano, depois o exército brasileiro, foi impedir a entrada e saída da cidade, forçando os portugueses a uma rendição ou a uma retirada, como efetivamente aconteceu. A cidade da Bahia era uma cidade muito fortificada, então ela naturalmente já está, postada em cima de uma formação rochosa. Desde o tempo de colônia havia muitas fortificações, então qualquer investida contra a cidade seria uma investida muito difícil. Então o exército brasileiro preferiu cercar essa cidade, primeiro por terra e depois com a ajuda de embarcações vindas do Rio de Janeiro também por mar. Então, obviamente, sem a chegada de alimentos na capital da Bahia, os preços foram subindo, foi ficando escasso, e aí com o cerco também por mar, a partir de maio de 23, os portugueses definiram por uma retirada da Bahia, tentando voltar para Portugal. Foram muitas embarcações, dezenas, uma centena e algumas embarcações, mais de 10 mil pessoas que embarcaram na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho e que tentaram chegar a Portugal. Algumas efetivamente chegaram, outras embarcações ainda foram perseguidas e apresadas pelos barcos liderados pelo Lord Cochrane, que havia sido contratado por Dom Pedro para ser o marechal dessa empreitada. E aí então os portugueses, saíram da Bahia. E como é que ficou o resto do Brasil? Pará reconheceu um pouco depois, conseguiu um pouco depois, Maranhão um pouco depois. Como é que foi isso? Efetivamente, onde houve um conflito maior, até pela concentração de portugueses, pela própria pujança comercial da região, essa guerra durou mais tempo e foi com um volume maior. Mas, efetivamente, em outras províncias ainda havia divergências políticas e presença portuguesa também, e foi preciso, depois que a Bahia foi pacificada, que a própria tropa do Lord Cochrane saísse em direção a outras províncias. Então, por isso que algumas adesões são posteriores nesse sentido. Eu sei que houve, não estudei a fundo isso, mas eu sei que houve questões no Maranhão, no Pará, no Piauí, que depois também aderiram ao Império do Brasil, formando mais ou menos o território que a gente conhece hoje. Perfeito, Sérgio. Vamos ouvir outra música. Agora a gente vai ouvir Reconvexo, uma composição super interessante que Caetano Veloso escreveu quando estava em Roma e viu os carros sujos de areia vinda do deserto do Saara. Na letra, ele faz uma série de referências à cultura brasileira, em especial à cultura baiana, e a inabilidade de alguns estrangeiros de realmente compreender o Brasil, como ele brinca, de gente que não é recôncavo, nem pode ser reconvexo. É uma letra que poderia ser analisada verso a verso, não dá pra gente destrinchar aqui, mas eu convido os ouvintes a prestarem atenção nas palavras que esse baiano de Santo Amaro, no recôncavo baiano, compôs para a irmã cantar. Vamos ouvir então, Reconvexo, composição de Caetano Veloso, na voz de Maria Bethânia. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Indy, que não, e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte,
com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canoa, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não e nem disse que não. Sou preto, norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canoa, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo, quem não rezou a novena de Dona Canoa, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou elegância sutil de bobô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo. Nós ouvimos Reconvexo, composição de Caetano Veloso na voz de Maria Bethânia. Este é o Na Trilha da História. Hoje nosso convidado é o historiador Sérgio Guerra Filho, do Departamento de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nós estamos falando sobre a Guerra da Independência em território baiano. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Guerra de Independência na Bahia. Sérgio, você já falou sobre isso ao longo do programa. Nesse último bloco, eu queria falar um pouquinho sobre os festejos, as celebrações do 2 de julho, né? Acho que o ouvinte já deu para ter uma ideia geral que é uma festa popular bacana, assim, com relevância, né, na Bahia. Eu queria que você fizesse um certo paralelo entre essa festa e a festa, digamos assim, a parada do 7 de setembro. Aqui em Brasília, é uma parada bem militar, né? O público vai como espectador, geralmente quem desfila são militares, alunos do colégio militar, enfim, e o público, o povo mesmo, fica como espectador. Em Salvador e outras cidades baianas, me dá a impressão que é uma festa mais popular. É isso mesmo? E que paralelo a gente pode fazer entre esses dois processos, né? A independência na Bahia, a participação de pessoas como Maria Filipa, do povo, indígenas, e a independência no Brasil com essa
declaração de Dom Pedro em 7 de setembro, ou enfim, com a coroação dele em 12 de outubro, que paralelo a gente pode fazer, levando em conta essas duas celebrações, né, mais popular na Bahia e aqui em Brasília de uma forma mais, enfim, de espectador, né, da parada militar? É muito interessante esse paralelo, né? A festa de 7 de setembro em Salvador me parece muito parecida com a festa de setembro nos diversos lugares do Brasil, né? É uma parada militar e a participação popular se limita aos espectadores, né? Espectadoras que vão, muitas vezes até levam, né, crianças para assistir a parada, o desfile militar das tropas, né? Às vezes veículos ou alguma outra performance assim. A festa do 2 de julho na Bahia, ela realmente tem uma característica muito mais diversa e de festejo, apesar de ser também um desfile. O centro desse desfile são duas imagens em Salvador, no caso de Salvador, de um caboclo e de uma cabocla, que são montados e enfeitados em cima de um carro, todo ele verde e amarelo, onde há um dragão, que em geral é pintado de verde e vermelho, que por coincidência ou não são as cores de Portugal, mas que de alguma forma há ali uma postura do índio e da Índia, do caboclo e da cabocla, de uma imponência, né, diante de uma ameaça, né? É uma metáfora visual do processo de independência. Mas é também uma afirmação da participação popular, porque quem está sendo celebrado ali não é o Lord Cochrane, não é o Labatu, não é o Lime Silva, né? É um herói anônimo, é um caboclo, é uma cabocla. E é importante também perceber que as pessoas não ficam apenas vendo a imagem passar. As pessoas desfilam junto com a imagem. Às vezes levam seus bloquinhos de percussão, às vezes manifestam politicamente contra alguns políticos, a favor de outros. As pessoas fazem pedidos, as pessoas colocam bilhetinhos, as pessoas rezam, as pessoas batem palma para o caboclo e para a cabocla quando passam, as pessoas querem ajudar a levar o carro, né? Em algumas dessas festas, por exemplo, as pessoas vão se revezando, porque o carro é um carro de madeira, né? E ele é movido pela força das pessoas que vão puxando ou empurrando, a depender da posição, né? Mas você acha que essa participação popular nas festas é uma herança direta da participação do povo nas guerras da Bahia? Isso tomando em perspectiva com o 7 de setembro, que o povo não participou da declaração? Então, eu acho, Isabela, que mais até do que uma herança, acho que é uma herança, mas acho que é também uma afirmação. É como se o povo todo ano reafirmasse que esta guerra não foi possível ser vencida, lutada e vencida sem a participação popular. Então, é uma guerra de celebração da liberdade, mas de uma liberdade que foi conseguida às custas de pessoas que perderam suas vidas ou se prejudicaram de alguma forma, né? E que botaram sua vida em risco, né? Efetivamente, nesse sentido. Então, eu acho que tanto os desfiles de 2 de julho, como também a memória de Maria Filipa, como as caretas do Mingau, quer dizer, tudo isso são afirmações populares de uma escrita mesmo da sua própria história, né? Como se dissessem, já que os livros de história não contam, vamos todo ano lembrar aqui que foram nossos antepassados, né? Ex-escravos, escravos, pobres livres, negros, mestiços, brancos pobres, que fizeram esse exército libertador e que conseguiram expulsar as tropas portuguesas, né, da Bahia. Maravilha, Sérgio. E o Na Trilha da História sobre a Guerra da Independência na Bahia chegou ao fim. Neste episódio, a gente bateu um papo com o historiador Sérgio Guerra Filho, doutor em História pela Universidade Federal da Bahia e professor do Departamento de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sérgio, muito obrigada, viu, mais uma vez pela gentileza de ter aceitado meu convite por essa aula e para mostrar, né, para o Brasil, de uma forma geral, nosso público tem gente do Brasil inteiro, e essa grande importância da contribuição, eu acho que contribuição até é uma palavra pequena, mas por falta de uma outra palavra agora, dessa contribuição da Bahia para a independência do Brasil. Eu que agradeço, viu, Isabela, essa oportunidade de estar conversando. E, efetivamente, temos uma guerra que foi na Bahia, mas uma guerra brasileira, dado que soldados de outras províncias, né, de várias províncias, vieram também lutar essa guerra na Bahia. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada a você. E para terminar o programa de hoje, vamos ouvir o baiano Carlinhos Brown, acompanhado da Orquestra Sinfônica da Bahia, cantando o hino ao 2 de julho. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Nasce o sol ao 2 de junho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá, nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Maria Vilhena. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.